Hoje, 1º de março, Dia Internacional de Proteção Civil, Dia Mundial de Zero Discriminação. Desejo a você uma boa recepção do Jornal Verdade. Fatos de hoje, histórias de amanhã. Prestação de serviço, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos e boas notícias. Este jornal é oferecido pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O controle de plantas daninhas é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer atividade agrícola. A planta invasora da lavoura compete pela luz solar, pela água e nutrientes, e dependendo do tamanho da infestação, as perdas podem ser significativas. Existem 3 formas de controlar uma infestação: a mecânica, a química e a cultural. Escolha a que melhor se encaixa na sua produção e evite que plantas daninhas prejudiquem sua lavoura competindo pela luz, pela água e pelos nutrientes. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Amigo irmão, estou aqui para lembrar você, em um passado não muito distante, que os produtores do estado do Paraná gritavam, uivavam, gemiam e também esperneavam porque o pedágio estava caro demais e era injusta a cobrança e ainda era o pedágio mais caro do Brasil. Gente boa da nossa terra, terra boa da nossa gente. Isso obrigava nossos produtores a aumentar os produtos de sua produção. Em palavras reais e absolutas, você, trabalhador, pagava mais pelos aumentos. E como em um passe de mágica, uma varinha, o que aconteceu? Os pedágios não eram mais cobrados porque as concessões venceram. E o tempo passa e o tempo voa e nossos produtores continuam numa boa, cobrando seus produtos mais caros porque havia um pedágio no meio do caminho. E hoje não existe mais esse pedágio no meio do caminho e o preço com a inclusão do pedágio continua igualzinho. E você, consumidor, continua sendo um bobinho, paga sozinho. Fazem de você, sabe o quê? Um burrinho. Onde estão os benfeitores do povo do Paraná? Não tem religião, não tem político, não tem juiz, não tem desembargador, não tem promotor, não tem vereador, não tem prefeito, não tem governador, não tem deputado estadual, não tem nada. Não existe ninguém preocupado com você. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O técnico industrial que movimenta a economia
é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, deve definir nos próximos dias o destino de um projeto de lei que institui o Fundo Nacional de Apoio à Situação de Desastres, Calamidade e também Emergência. O PL está parado na Câmara dos Deputados desde maio de 2022, na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. O texto não avançou por causa do quê? Do calendário eleitoral, que modificou as prioridades dos parlamentares no ano passado. Lira vai discutir com os líderes partidários se vai instalar ou não um grupo de trabalho ou uma comissão especial para acelerar a votação desta proposta. Enquanto o governo federal busca passar uma ideia otimista da nova âncora fiscal no Congresso, o clima é de indignação porque não foram incluídos nas discussões, inclusive, os presidentes das duas casas legislativas. Então, há um desconforto na área política brasileira que estão insatisfeitos. Falam em falta de transparência e participação do Congresso. Os parlamentares também estão dizendo que a nova regra não será aprovada até abril, a tempo de ser incluída na Lei Orçamentária de 2024. O governador paranaense e uma comitiva formada por secretários de Estado, entre eles Ricardo Barros, da Indústria e Comércio, e Guto Silva, do Planejamento, vão buscar lá no Japão incentivos e trazer para o Paraná uma empresa de fabricação de macarrão instantâneo japonês e que deverá criar pelo menos 10 mil empregos diretos e indiretos. Carlos Massa Ratinho Júnior está otimista com o possível sucesso da missão comercial. Mas, antes de seguir para a Terra do Sol Nascente, Ratinho Júnior vai participar entre os dias 2 e 4 de março, na Fundação Getúlio Vargas, na cidade do Rio de Janeiro, do 7º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudoeste, com os governadores de São Paulo, Tarcísio Freitas, de Minas Gerais, Romeu Zema, do Espírito Santo, Renato Casagrande, de Santa Catarina, Jorginho Melo, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Investir em educação é a melhor maneira de mudar o mundo. Prova disso é que os 10 países com a melhor educação no mundo estão também entre os mais ricos e poderosos do planeta. O ranking, realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apontou quais são esses países que tratam a educação com prioridade. Então anote aí, são eles: Finlândia, Canadá, Japão, Luxemburgo, Coreia do Sul, Israel, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido e Austrália. Estreitar ainda mais os laços do governo com o setor industrial para gerar mais empregos e renda no Paraná, esses são os objetivos do governo do Estado e foi reforçado pelo secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, deputado Ricardo Barros, em reunião com o presidente da Federação das Indústrias do Estado, a FIEP, Carlos Walter Martins Pedro.
O secretário Barros ressaltou ao presidente da FIEP que o governo estadual quer reduzir alguns gargalos para a indústria paranaense se desenvolver com mais agilidade. Entre os planos de ação, alencou o secretário, está a avançar ainda mais na redução de burocracias, como abertura de empresas. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, romos, genklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Para estimular, para impulsionar, para auxiliar. Fomento em Ação. Olá, amigos do jornal Agência CWB de Notícias. É um prazer, Johnny Schamberg, estar com você mais uma vez nessa semana, oferecendo ao nosso público do país inteiro o que a Fomento Paraná, a Agência de Fomento do Paraná, Fomento Paraná, vem oferecer, em especial agora no exercício 2023, trazendo a questão da agricultura familiar e da produção de hortifruti orgânicos. É uma atividade econômica muito importante que nós temos aqui no Paraná. Dada a característica do estado do Paraná, nossas produções rurais, elas são efetuadas, geradas em pequenas propriedades. Então, automaticamente nós temos uma agricultura familiar muito forte. Nós temos associação que organizam não só a produção, mas também o escoamento dessa produção de hortifruti orgânicos produzidos na agricultura familiar. E também vem se reproduzindo muito aqui no nosso estado, né, o ramo cooperativista. E nós temos alguns programas importantes, por exemplo, o Coopera Paraná, que é gerido pela Secretaria de Estado de Abastecimento e Agricultura, tocada pelo nosso secretário Norberto Ortigara, que se dedica em especial para organizar o meio cooperativo, principalmente para auxiliar a produção orgânica dos produtores da agricultura familiar aqui do nosso estado. Além do Coopera Paraná, que coloca recurso, coloca consultoria para que essas associações de produtores orgânicos, para essas associações ou cooperativas da agricultura familiar melhor se estruturem, ela também coloca recurso a fundo perdido para aquisição de caminhões, de refrigeradores, uma série de itens relacionados a esse programa importante que dá apoio para consolidar a agricultura familiar aqui no nosso estado. Também o estado do Paraná, nosso governador, lançou o programa Banco do Agricultor. O programa Banco do Agricultor é um programa em especial dedicado ao pequeno produtor rural. Claro que também nesse programa nós atendemos os agricultores de maior porte, principalmente quando ele demanda, por exemplo, a produção de energia por painéis fotovoltaicos. Se ele tem isso como projeto, nós sim auxiliaremos financeiramente esse produtor, colocando um juros especial a partir dos bancos que estão credenciados dentro da Fomento Paraná, que oferece o crédito agrícola, em especial com juros dedicados, juros reduzidos, chegando também a zero, se a fonte de recurso for o crédito rural, para que ele possa ter uma matriz alternativa de produção de energia, ser mais produtivo, gastar menos e investir mais em outras frentes do seu negócio. Também nós estamos subsidiando
principalmente em função da característica do Paraná, né? Nós estamos sujeitos a algumas intempéries climáticas, alguns regimes de seca, regimes de chuva, e nós estamos hoje também trabalhando, priorizando o financiamento dos sistemas de irrigação, né? Com juros subvencionados, reduzidos, podendo chegar também a juros zero. Mas principalmente, né, o público do nosso programa Banco do Agricultor é para melhor estruturar a cadeia relacionada à agricultura familiar. Então, é importante registrar esse programa que já está com quase 2 anos de atividade, vai completar agora em maio, com bastante resultado, mais de 4.000 projetos que estão sendo apoiados dos nossos produtores rurais aqui do nosso estado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu à Polícia Federal que informe se ainda precisa manter os bens eletrônicos do coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, que foram apreendidos pela corporação em 10 de janeiro deste ano para passar por perícia. A Polícia Federal recolheu um celular, um notebook e 2 HDs de Vieira e foi autorizada a extrair os conteúdos dos eletrônicos para apurar o envolvimento do militar nos atos de vandalismo de 8 de janeiro, registrados em Brasília. A defesa do coronel pediu ao STF, em 13 de fevereiro, a devolução dos eletrônicos do coronel. Os gastos do governo federal com pagamento de juros e autorizações da dívida pública totalizaram 1,879 trilhão, o que representa 46,3% do orçamento federal executado, segundo informações da Auditoria Cidadã da Dívida. Apesar desses gastos, a dívida pública federal aumentou em 464 bilhões, atingindo 8,107 trilhões. A alta foi explicada principalmente pela elevação acelerada da taxa Selic pelo Banco Central, que atingiu 13,75% desde agosto de 2022. A estimativa conservadora dos juros em 2022 foi de no mínimo 780 bilhões, segundo Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz, organismo da CNBB. O governo do estado intensificará em 2023 as ações do Programa de Revitalização da Viticultura Paranaense, REVITES, que foi criado em 2019 para estimular a produção de uvas e seus derivados. Aproximadamente 50 técnicos de todo o estado participaram de uma capacitação online sobre o panorama e o mercado da viticultura, promovida pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Segundo o coordenador do programa do estado, Ronei Andretta, o REVITES, em muitas atividades previstas para este ano, como ações de fomento, material para viveiros, práticas em campo com técnicos e produtores. O empresário e investidor Bill Gates comprou 3,76% de participação na gigante holandesa de bebidas Heineken, embora o bilionário fundador da Microsoft tenha dito uma vez que não era um grande bebedor de cerveja. Um documento da Autoridade de Mercados Financeiros da Holanda disse que as ações foram adquiridas em 17 de fevereiro. A Heineken Holding detém o controle acionário da cervejaria Heineken NV. Gates comprou as ações da mexicana FEMSA, que está vendendo a cervejaria. Um documento separado, também datado 17 de fevereiro, mostrou que a FEMSA vendeu todas as 18 milhões de ações que detinha na Heineken Holding. Criada como mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha não traz em seus dispositivos a proibição de pessoas condenadas ficarem impedidas de ocupar cargo, emprego ou função pública. De autoria do vereador pastor Marciano Alves, um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Curitiba e quer ampliar a ampliação da norma para incluir na regra a proibição da contratação e nomeação no âmbito da administração pública do município para todos os cargos em comissão, ou de provimento efetivo, mediante concurso público de condenados pela lei. Isso quer dizer que ressocialização para este vereador não vale nada. O Bar Mignon foi fundado em 1925.
Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez com a nossa coluna de economia. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que tem chamado bastante atenção no noticiário econômico e que talvez lhe tenha causado bastante estranheza, assim como muitas dúvidas. Eu me refiro aqui à proposta de criação de uma moeda comum do Mercosul, isto é, de uma moeda sul-americana que integraria comercialmente e financeiramente os países que compõem o bloco econômico em questão, o Mercosul. Mas afinal, meu caro telespectador, isto significaria, por exemplo, o fim do real com a introdução na circulação monetária aqui no país de uma nova moeda partilhada ao mesmo tempo pelo Brasil, pela Argentina, pelo Uruguai e pelo Paraguai, além dos demais países do Mercosul? A resposta é não. Muitas dúvidas vêm sendo geradas em função do frequente uso dos termos moeda única e moeda comum, como se estes fossem similares e idênticos, quando na realidade, meu caro telespectador, eles não são. A proposta de moeda comum para o Mercosul se refere à criação de uma moeda comum para os países integrantes do bloco que serviria, veja, apenas como meio de pagamento internacional, que no caso é voltado à compensação de transações tanto comerciais quanto financeiras, as quais estão firmadas entre os países, sem a necessidade, desse modo, de se intermediar tais relações entre os países, como o Brasil e a Argentina, pelo dólar. Portanto, trata-se de algo muito diferente de uma moeda única, cujo maior exemplo, e de sucesso inclusive, que nós temos é o euro, o padrão monetário único da União Europeia, que por sua vez, de fato substituiu as moedas locais na circulação nacional de seus respectivos países a partir de então. Sendo assim, como um todo, isso permitiria que países como Brasil e Argentina pudessem continuar a realizar comércio entre si, ainda que suas reservas cambiais, por ocasião do destino, viessem a se esgotar, prejudicando desse modo os acordos entre os países. Além disto, isto também poderia servir como uma pequena proteção às próprias reservas em dólar. Apesar de tudo isto, a proposta acaba esbarrando em alguns obstáculos importantes. Além da própria situação econômica da Argentina, haveria a necessidade de recuperação do próprio Mercosul, que sofreu bastante recentemente com queda nas trocas comerciais entre seus próprios países. Ou seja, não sendo, desse modo, uma proposta que sairia do papel com tanta facilidade. Com isso, eu te aguardo até a próxima semana. Até lá!
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou 11 decretos com a redução ou isenção de carga tributária de vários segmentos do setor produtivo paulista até 31 de dezembro de 2024, com previsão de renúncia fiscal de 850 milhões de reais. O objetivo é reduzir o custo de produção e estimular a economia no estado de São Paulo. Foram contemplados os setores da saúde, construção civil, indústria e agricultura, por exemplo, e o medicamento para fibrose cística terá zerada a alíquota de 18% do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. A seca que atinge a produção agropecuária da Argentina, a mais severa dos últimos 60 anos, está repercutindo na economia do país, com quedas nas exportações e também menor receita de impostos. A falta de chuvas se faz sentir também nos férteis e vastos campos argentinos. Desde meados de 2022, 12,8% mais seco que a média, em um quadro climático que persiste neste verão, com os registros térmicos mais extremos das últimas 6 décadas e fortes geadas, de acordo com o último relatório da Mesa Industrial e Nacional de Monitoramento de Secas da Argentina. Na atividade agrícola, há perdas fortes e perdas de rendimento, atrasos de diminuição da área final plantada com milho e soja, além de o fenômeno também estar surtindo forte impacto nos sistemas pecuários. Portanto, a Argentina com muitas dificuldades. Mais uma. Os deputados estaduais paranaenses analisam uma proposta que institui no Paraná a campanha Visão Zero, inspirada em um modelo sueco. A proposta tem o objetivo de zerar o número de mortes e feridos graves no trânsito, sendo a preservação da vida a principal prioridade da campanha. O projeto de lei tramita na forma de um substitutivo geral da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Com a proposta, os deputados do Paraná querem reduzir ao máximo as mortes evitáveis no trânsito, garantindo segurança às pessoas e seus deslocamentos também. Um grupo de cientistas desenvolveu uma lente de contato inteligente capaz de permitir que pessoas que sofrem de glaucoma consigam enxergar. Os primeiros resultados da pesquisa são positivos e mostram que o uso da lente vai possibilitar melhora na qualidade de vida para quem sofre da doença, que impede a visão. Causa também dores dos olhos e dores de cabeça. A lente de contato inteligente é desenvolvida pelo grupo de cientistas liderado por Tae-Yong Kim, na Universidade de Ciência e Tecnologia Pyong, na Coreia do Sul. O estudo foi publicado na revista científica Nature Communications. A proposta de lei em discussão na Câmara Municipal de Curitiba sugere a criação de um incentivo às hortas e jardins urbanos, nos quais a própria comunidade será responsável pelo plantio e manutenção. A iniciativa é do vereador Nori Seto e o projeto prevê a remissão, de multas aplicadas pelo Poder Executivo pela má conservação de abandonados e sem manutenção, os chamados terrenos baldios, contando que o proprietário concorde em destinar o espaço à implantação de uma horta ou um jardim urbano.
O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.